Olá, pessoal! Mais uma sexta-feira chegou e aqui estamos com mais um episódio do podcast JVN. Eu sou Elaine Lina e estou de volta com mais uma entrevista muito especial para você que empreende aqui na grande região de Atibaia, Bragança Paulista e sul de Minas. Você já sabe, toda semana tem episódio novo aqui no podcast, pelo YouTube e pelo Spotify também. Então não perde tempo, inscreva-se para não perder nenhuma entrevista, porque aqui tem conteúdo de qualidade para quem tem sangue empreendedor. E antes de começar esse vídeo, já curte e compartilha com quem você acha que também pode gostar e ajude assim a levar esse conteúdo para mais pessoas também. Hoje eu tenho o grande prazer de trazer aqui para conversar com a gente um expert em startups, isso mesmo. Ele é empresário digital e se define como um lançador de negócios e produtos digitais. Já lançou até agora 24 negócios ao longo da sua carreira. Ele conta também que empreende desde os 11 anos de idade e a gente vai saber mais sobre isso. Atualmente, ele é sócio-diretor comercial e de novos negócios do grupo GPS. Ele é também colunista aqui do JVN, onde ele escreve sobre inovação e startups. A cada 15 dias, sempre às terças-feiras, confere lá que tem artigo novo com muitas dicas e conhecimentos valiosos que esse meu convidado de hoje compartilha com a gente. Então, fiquem ligados. Eu converso hoje com o André Lima. Seja muito bem-vindo, André. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Lina. É um prazer, viu? Prazerzaço a gente ter esse privilégio de compartilhar assuntos tão importantes, né? Na verdade, assim, eu até mais longe, né? O jornal JVN veio para fazer história mesmo, né? Pessoas que altamente relevante no mundo da coluna e no mundo dos negócios aqui na nossa região. E, cara, que legal a gente poder estar junto nessa jornada, viu? Obrigado mesmo, de coração. Para a gente é uma honra, André, ter você aqui, ter profissionais do seu gabarito. E a gente tem muita coisa para explorar nessa nossa conversa hoje. Eu queria começar do começo. Queria que você contasse para a gente quem é o André. Fala um pouquinho aí sobre onde você nasceu, onde você Ah, cresceu. legal. Eu sei que você é casado, que tem uma filhinha Sim, linda. sim, Conta um pouquinho sim. de você e conta também que história é essa de empreender já aos 11 anos de idade. Essa história aí é muito louca. Mas vamos lá, tudo tem um início, né? Antes de mais nada, meu nome é André Lima, eu sou casado com a Tati Puga Lima, né? Mais conhecido como Tati Puga. Pai da pequena Yasmin. Rapaz, a Yasmin é um caso sério. Tem várias. Acho que a gente poderia fazer só um podcast da Yasmin aqui, se a gente puder. No Dia das Crianças, né? Vai fazer empreendedorismo só das crianças, trazer os filhos aqui dos colonistas, que vale a pena. Mas o Aí, fato boa ideia, vamos anotar, hein? vale a pena. A Yasmin tem história já, com 10 anos já tem muita história. Bom, eu sou paulistano, nasci em São Paulo. Amo, cara, por incrível que pareça, gosto de São Paulo, mas sou apaixonado por Atibaia. Sou mais filho de Atibaia do que de São Paulo, porque eu vim para cá com 6 anos de idade. E, e eu já vim para cá numa história de empreendedorismo, né? Meu pai, ele era diretor na área de manutenção. Diretor assim, ele era chefe. Antigamente não tinha esse cargo de diretor, né? Tinha chefe de seção geral, né? Ele era o responsável da seção geral da Nadir Figueiredo na área de elétrica e manutenção. E ele perdeu o cargo na crise da década de 80. Quem vivenciou isso lembra bem, né? Que era a história de você comprar uma coisa a 10 mil cruzeiros e no final da tarde custar 80 mil. Era assim, então. E meu pai perdeu esse cargo, que era um cargo de relevância, que tinha uma estrutura muito boa, e acabou que nós tivemos uma oportunidade. Meu pai enxergou uma oportunidade de empreender aqui na cidade, assumindo uma casa de carnes. Uma casa de carnes que na época, assim, era algo extremamente diferente do que a gente tem hoje, né? Nos padrões da vigilância sanitária e tal. E como ele saiu de São Paulo para vir para Atibaia, quando nós saímos, né? De São Paulo para vir para Atibaia, nós trouxemos tudo aquilo que nós conhecíamos da cidade de São Paulo. Né? Atibaia era uma cidade interiorana naquela época. Então, para quem é um pouquinho mais saudoso, a Fernão Dias só tinha uma mão. E era conhecida como a Estrada da Morte. Então, poucas pessoas ficavam indo e voltando de São Paulo para Atibaia. Era só, né, quem realmente podia e precisava. E meu pai teve essa sacada junto com a minha mãe. Os dois são empreendedores natos. Eu não posso
dizer outra coisa, senão isso mesmo. E eles acabaram vindo para cá, assumindo essa casa de carne. E aí, quando chegou aqui, um desafio, né? Porque sou o filho do meio de 5, né? Então, a família não é pequena, né? Mas, graças a Deus, assim, ali foi onde eu tive o meu primeiro encontro, né? Com a vida do empreendedor, que é aquela história, não ter hora para começar, não ter hora para terminar. Quem é filho de empreendedor sabe o que eu estou dizendo, né? É aquele cara que trabalha 18, 20 horas por dia, mas é apaixonado por aquilo que faz, vê propósito naquilo, ama estar com pessoas, ama ajudar pessoas. E eu vi isso tudo na cabeça dos meus pais, né? E essa história dos 11 anos começou assim. Meus pais, eles vieram, pegaram um açougue ali, né? De um fizeram dois, de dois fizeram três, de três fizeram quatro, de quatro fizeram cinco. E quantos filhos eram, né? Eram assim, que podia trabalhar eram três, né? Eu, meu irmão mais velho, minha irmã mais velha. E tinha o meu cunhado, graças a Deus, que o meu cunhado como se fosse um irmão para mim. E cada um ficou responsável por uma unidade. E eu fiquei em uma unidade com 11 anos de idade. Uau! Porque era um barato, porque era um tocô de gente sentado no caixa, né? Eu ia para a escola, voltava e era para mim era uma diversão, né? Eu achava que era, eu gostava daquilo e eu tive o privilégio de trabalhar com um camarada que trabalhava comigo nessa loja de carnes, que ele era alemão. E a história e Deus e eu como cristão não tenho que deixar de dizer, né? Deus incidência ou não, né? Depois eu fui trabalhar numa empresa alemã e esse cara ele me ensinava a contar em alemão, sabe? Fazer contas em alemão, falar good night, good night. E ele ficava lá, né? E eu achava isso o máximo, né? Achava isso o máximo. E para mim foi um privilégio. Então, assim, toda essa história, né? Começou exatamente ali, em São Paulo. E eu sou muito grato a Deus por isso, sabe? Porque essa Deus incidência ou não, hoje eu falo. Eu sou paulistano, nasci em São Paulo, mas eu me considero mais um atibaiense, um atibaiano. Quem nasce em Atibaia é atibaiano. Nossa, maravilha. André, você falando me lembra muito da minha própria experiência, porque eu também sou paulistana e também adotei Atibaia assim como minha cidade, porque ela abraça a gente. E assim, hoje eu tenho assim, eu acho que eu tenho as duas cidades assim, mas hoje eu sou mais Atibaia, não volto para São Paulo. Aqui é incrível e tem um potencial assim para negócios, para empresa, que eu acho fantástico. A gente vai falar mais sobre isso aqui, a gente tem conversado já bastante sobre isso, né? Eu vou querer saber mais de você também. Inclusive, eu queria saber também como foi a sua trajetória profissional, como é que você se formou, o direcionamento que você deu, até chegar no ponto que você está hoje como diretor aí do Grupo GPS. Conta também para a gente um pouco do grupo. Legal. Vamos lá. Como eu disse, né? Eu sou filho de comerciantes, né? Então, eu tive o privilégio da gente ter de perto, né? A minha mãe eu falo que ela é um tubarão, é um shark, né? Ela, para chegar aqui, ser sócio, e a história dela é muito interessante, né? A história dos meus pais são muito interessantes com a nossa. Porque chegaram como um açougue arrendado. E de um, compraram esse açougue, de um fizeram dois, de dois fizeram três, chegaram 5 casas de carnes aqui. Mas a história também não foi tão simples, tão linda, né? Porque com 16 anos, meus pais tiveram uma situação muito delicada e eles quebraram. Mas não quebraram por qualquer coisa, quebraram porque não tinham o conhecimento necessário para lidar com as situações daquele negócio. E um dia bateu o fisco lá e naquela época não tinha essa história de nota fiscal eletrônica e tal, tudo se dependia do contador, enfim. É onde a gente descobriu que realmente a gente não tinha nada que a gente imaginava que a gente tinha, porque de certa forma tinha muita coisa errada. Tinha que pagar imposto, enfim. Era aquela visão, né, do comerciante antigo, não, eu dou meu jeitinho e tal. Busco o contador, e o contador também, coitado, não recolhia imposto, era uma situação totalmente. Graças a Deus pela nota fiscal eletrônica hoje. Hoje eu não reclamo disso, não, viu? Mas meus pais quebraram, sabe? Foi algo muito difícil. Em 1900, foi em 96, 96 que eu tive
essa situação, 96, 97. E eu percebendo aquela situação, uma coisa sempre foi evidente, eu sempre gostei muito de estudar. Embora eu estava, né, trabalhando, tal, junto com meus pais, poderia estar em berço de ouro, tal, mas não foi assim. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui um cara apaixonado por estudar, cara, eu gostei de gosto de conhecer algo novo, aprender e aplicar aquilo. E aí trazer, às vezes, para dentro do negócio aquilo que eu tinha aprendido na escola. E aí surgiu uma grande oportunidade. Em 97, o Colégio Atibaia trouxe o primeiro colégio técnico em Atibaia de processamento de dados, que nem era, né? Hoje tem o curso de tecnólogo em sistemas, tecnólogo. Era o processamento de dados, que era o famoso programador. E aí começou a minha jornada, porque eu nem sabia o que era processamento de dados. Eu falei, não, eu vou, porque eram os professores do Cutuca, da Unicamp. Um amigo meu me convenceu, falou, André, vamos lá, porque os professores são todos da Unicamp, que estão vindo, pessoas muito legais. E foi um prazer ter feito aquele colégio técnico. E quando eu terminei o colégio técnico, eu falei, poxa, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, porque eu terminei empregado. E a história é um pouco longa aí nessa questão de estar empregado, porque meus pais quebraram, eu fui trabalhar de empregado para um parente. E aí, para quem é dono e vai trabalhar de empregado, é um desafio. Mexe muito com orgulho, mexe muito com brio, muito com as coisas que estão dentro de você. E ali aconteceu algo que mexeu, que foi eu sempre falo que me levou hoje até aqui, lógico, foi o que Deus proporcionou através daquela situação. Eu tinha um chefe muito difícil, extremamente difícil, o cara era casca grossa mesmo, e ele tinha um toque com panos brancos. Os panos tinham que estar totalmente brancos. Você lavava um pano, tinha que estar extremamente branco. E por acaso, aquele dia eu esqueci de colocar de molho os panos e eu tentei fazer o meu melhor lavando na mão os panos, mas eu acho que não vai ficar, né? E aí não iria ficar, né? E aí o que aconteceu? Ele pegou aquele pano, ele pegou o pano, olhou para aquilo que tinha feito, jogou no chão o pano e falou, cara, mas nem para lavar um pano de chão você serve. Não. E ali eu lembro claramente que hoje eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aquilo lá. Porque eu estava no colégio técnico, trabalhava, e à tarde eu saía 2 horas da tarde, ia para o colégio para estudar, e, cara, aquilo mexeu no meu brilho, aquilo mexeu na minha... colocou o dedo num botão que eu jamais imaginava que eu tinha. Eu cheguei na escola, chamei a coordenadora do curso, chama Flávia Rezende. Pasme você ou não, anos depois eu fui dar aula na FAT, e aí ela estava lá, eu e ela, e a gente conta essa história sempre junto, né? Eu e ela. Eu vou só te contar, André, que a Flávia, ela foi a minha primeira coordenadora quando eu comecei a dar aula na FAAT também. Ela era coordenadora do curso de publicidade, eu entrei pelo curso de publicidade em 2006. Grande Flavinha, abraço para você, Flávia. Ela é um crânio, ela me deu aula, não se assuste, viu, de Excel. Olha só. Na época, o pacote Office era o top das estrelas, ela deu aula do pacote em si. E como ela era extremamente expert na área de redação, ela deu uma aula completa para a gente. Eu falo, até hoje eu uso muitas coisas que a Flávia nos ensinou. Pra você ter noção, as provas de Excel dela eram no papel. As formas escritas. As provas dela fantásticas. E aí ela chegou, eu cheguei para ela e falei, Flávia, é o seguinte, Flávia, eu respeitava muito ela, mas ela tinha essa liberdade com os alunos muito legal. Eu falei, Flávia, é o seguinte, aconteceu isso comigo, expliquei para ela o que tinha acontecido, e eu não quero nunca mais pisar dentro do balcão de açougue. Se vira, me arruma um estágio, não sei onde você vai arrumar. Falei para ela desse jeito. Falei, se vira, me arruma um estágio porque eu faço qualquer coisa. Nem que for para me pagar para aprender, mas eu vou. Ela olhou, ela pegou aquilo com desafio, sabe? E a mulherzinha, né? Você conhece a Flávia, então ela tomou aquilo com desafio, ela foi para casa aquilo como um desafio. E para mim aquilo foi muito legal, porque ela tinha um Aras, o marido dela tinha um Aras, e o diretor executivo da Grammer, quem conhece a Grammer, né? Grammer do Brasil,
andava de cavalo lá, e ela chegou nesse cara, e reza a lenda, daquele tamanho todo, chegou para ele e falou assim, ó, você vai arrumar um estágio para um dos meus alunos, falou para ele. Aí ele olhou para a cara dela e falou, não entendeu nada, né? Aí ele falou assim, reza a lenda, né? Porque depois as histórias, não sei se foi isso mesmo, mas ele contando isso pra gente, né? Você, a professora, ela não pediu, ela me ordenou que precisava contratar um de vocês. E aí foi o que aconteceu. Eu acabei passando, né, por um processo de seleção. Lógico que a Flávia sempre é coerente nessas questões, né? Levou 3 pessoas. Eu acabei passando no processo de seleção. E a Grammer foi onde tudo começou, porque eu comecei na tecnologia lá. Foram 14 anos de empresa até hoje. Eu fiz um stories lá que eu passo lá na frente para ir na academia. Foram 14 anos de história ali. Conheci muita gente fera demais ali. A Grammer foi uma das escolas mais importantes da minha vida, cara, porque ali eu tive proximidade como eu era da área de tecnologia, eu tive uma proximidade muito grande com a questão de estar próximo com as pessoas decisivas da empresa, mesmo sendo um estagiário, entendeu? A área de tecnologia, nesse ponto, ela te dá essa liberdade, essa possibilidade de você ter essa possibilidade de permear as diversas áreas, não importa o nível hierárquico da empresa, sabe? E isso aconteceu porque era eu, o meu chefe e um cara que depois saiu, que era programador, e acabei assumindo o desafio de ser o programador junto com ele. E aí, diante disso, eu fui começando a conhecer mais os negócios. Só que não um negócio, um comércio, né? Já uma indústria, né? Uma indústria grande, participar de projetos grandes, tal. E ali eu tive a graça e a felicidade de aprender a fazer, por exemplo, projetos de lançamentos. Ali foi o embrião de tudo, né? Eu fui convidado depois de um tempo a fazer parte de um programa que eu agradeço muito ao Cláudio Dutenhefner, que foi o meu chefe, que me incluiu nesse programa chamado 20 Keys, que era um programa de melhoria contínua que fazia lançamentos de produtos, acompanhava esses lançamentos. E lançamento de produto não era igual hoje, né? Era algo demorado, especialmente na área de indústria, né? Que você tem o famoso 6 sigmas, que é um erro a cada 1 milhão de peças. Então, a gente tinha os desafios, assim, e eu tive essa oportunidade de aprender ali, né? Fui estagiário a analista 1, analista 2, analista 3, aí fui coordenador, até que chegou um momento que eles deram a chance de um programa. A Grammer nesse ponto é fantástica. Eu confesso para você que muitas das coisas que a gente adota aqui, né, hoje, que nós somos um grupo GPS, veio de lá, um aspecto de processo, empresa alemã, né? Então, eles tinham um programa chamado um programa de líderes de formação, eu vou lembrar o nome ao certo, mas era um programa de líderes especialistas, que hoje a gente tem aqui, inclusive, né? A gente criou esse programa, que era um programa que visava capacitar líderes especialistas para o futuro da empresa. Cara, foi sensacional, porque eu fiz inscrição, acabei indo para a Alemanha, a gente acabou fazendo parte desse curso, eu e mais 2 brasileiros, eram gente do mundo inteiro. Na hora que você acha que você fala inglês, na hora que você junta todo mundo falando inglês, você descobre que o inglês de ninguém é igual a de ninguém, você descobre que o turco fala de um jeito, o mexicano é do outro, o chinês é do outro, é a Babilônia, né? E aí você acha que o inglês que você fez lá, os 12 anos de inglês, não serve para nada, né? Porque cada um tem uma pronúncia diferente, uma forma diferente de comunicar. E foi muito bonito a gente estar ali juntos ali. Foram 2 anos muito legais aí que a gente participou desse programa. E o desafio desse programa final era um lançamento de um produto no México. Muito legal, muito legal. Então a Grammer me serviu como uma escola que foi muito legal o tempo que eu tive lá, o tempo que eu caminhei por lá. E só que todo sonho tem que ter um fim, né? E aí eu, com um tempo já passando, já estava bem cansado já das mesmas situações, das mesmas estruturas. Eu pedi para sair
e a gente fez cara, isso é uma coisa fantástica, né? Fiz um acordo, acabei contratando, colocando alguém no meu lugar, treinando, capacitando, saindo da empresa numa situação muito legal. E tenho amigos, inclusive, que ficaram para a vida inteira, padrinhos de casamentos, sabe? E aí, eu sempre falo essa frase, né, Alina? Não é como você começa, é como você termina, né? Uhum. E a gente fala muito sobre essa questão. Não é como você começa, é como você termina. Se você, não sei como é que você vê as pessoas começando e saindo de lugares, mas eu percebo muito que muitas coisas poderiam ser mudadas, né? Privadas, as pessoas poderiam ser privadas de problemas futuros por causa do final, né? Às vezes Sim. o final Eu tive uma diretora também, meu primeiro emprego foi num escritório de contabilidade, né? Quer dizer, na verdade, meu primeiro foi numa escolinha, eu fazia magistério, e dali o escritório que fazia a contabilidade dessa escolinha me contratou. E Uhum. quando eu saí da escolinha para esse escritório, essa diretora da escola, ela falou para mim, nunca esqueci também, algo muito parecido com o que você disse, que ela disse, olha, você nunca saia de uma empresa ou de um emprego pela porta dos fundos, saia sempre pela porta da frente, deixe sempre as portas abertas, você não sabe o dia de amanhã. E de fato, né, essas relações a gente leva para a vida, e você está contando aqui para a gente que a Grammer foi esse teu berço, né, de planejamento, de lançamento de negócios, de relacionamento. E aí, Conhecimento com pessoas, sabe? Aprendi muito sobre projeto, processo. Mas aí chegou, eu pensei, naquela época, eu já saí com a expectativa de empreender. Inclusive, eu e um amigo, a gente ia lançar um produto na época que tinha a ver com a nota fiscal eletrônica, e só que aconteceu algo muito louco, né? No meio desse caminho, eu fui chamado para uma entrevista, né? Robert Half, uma gigante aí na área de seleção, me chamou para uma entrevista. Quando chegou lá, nessa entrevista, cara, foi algo surreal, porque eu fiz uma entrevista em 3 línguas, né? Eu fiz uma entrevista em português, fiz uma entrevista em inglês, depois fiz uma entrevista em espanhol, porque eu sou descendente de espanhol, meu avô é de Madrid, né? E aí, tipo, cara, agora eu achei que era uma empresa internacional e tal. Aí agora eu vou explicar a vaga. Aí ela explicou a vaga para mim, ela falou, uma empresa brasileira que está olhando para pessoas que tenham conhecimento na sua área, tecnologia. Eu trabalhava na área de compliance também, que é a parte da adequação de normas, tá? De tecnologia com adequação de normas. E eu queria entender com você se faz sentido e tal, você fazer parte disso aqui com a gente. Tal. Eu falei, não tenho nada, né? Já não tem nada, tem alguma coisa já faz sentido, né? Mas aí ela falou, mas eu não queria ir para São Paulo de jeito nenhum. Quando ela falou que era em São Paulo, eu falei, não quero. Assim, faz sua proposta salarial, tal. E eu falei, eu não quero, se for para São Paulo, eu não quero. Ela faz a proposta salarial e eu fui lá e fiz. Chutei lá alto, né? Bem alto mesmo, sabe? Aquela coisa assim, falando, vou pegar o dobro do que eu vou tacar. E coloquei. Passou 2 dias, ela ligou para mim e falou assim, olha, o diretor de tecnologia quer que você venha aqui e bata um papo com ele. Eu falei, então tá bom. Eu fui, bati um papo com o cara fantástico, um cara muito gente boa, Fábio Gonzaga, cara. E ele explicou tudo que era a situação da empresa, só que tinha algo novo que eu não estava sabendo. Ele falou, olha, essa empresa está sendo comprada, ela está sendo... ela está numa situação agora que ela está sendo comprada por um grupo alemão, e você vem para colocar a gente em ordem com relação aos requisitos e leis que estão lá. E para mim foi um desafio, porque, poxa, eu amei, né? Quando falou isso, eu falei, pô, agora quero fazer parte disso, né? Porque eu não estava ciente dessa questão. E aí ele explicou e eu fui fazer parte do grupo Oncoprod, que é um dos maiores grupos ainda hoje de distribuição de medicamentos especiais do Brasil. A Oncoprod é uma empresa também, uma outra faculdade que, para mim, ali fiz amigos mesmo de verdade. Aprendi muito, muito, muito no mundo corporativo paulistano, porque uma coisa é você entender aqui o mundo corporativo daqui, do interior. Outra coisa é entender o mundo corporativo paulistano, que é outra coisa. Parece que é outro país, é outra situação.
Isso porque a cultura é muito louco, né? A definição de cultura está intimamente ligada à história de cada população, né? Então, você pega Uhum. o povo paulistano que pega 3, 4 horas de trânsito todo dia, ele não vai ter saco para ficar dando bom dia e sorrisinho para todo mundo, né? No elevador. Esquece. Nós aqui somos todos felizes, né? Rap, chega, abraça, beija, vem, não sei o quê. É. Não é a cultura paulistana, né? Então, isso é uma coisa evidente, né? Eu falei, pô, bem-vindo de volta a casa, né? Porque eu saí com 6 anos e Uhum. voltei, né? Falei, de volta a casa, né? Uhum. E eu tive nessa empresa outras lições muito importantes. E ali mesmo eu vivenciei coisas, ali eu tive uma oportunidade surreal, porque era uma empresa brasileira que estava sendo comprada por um grupo alemão, mas Uhum. que tinha um faturamento de 800 milhões quando eu entrei, anual, com 250 funcionários. Coisa que a Grumman aqui penava em fazer com 600 funcionários e faturava 400 milhões, 600 milhões, entendeu, Ana? E quando eu cheguei era 800 milhões de faturamento. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, eu estou num lugar que eu não tinha noção de eu estava. Uhum. Nos detalhes até, porque o ramo farmacêutico é totalmente diferente do ramo industrial de autopeça. No ramo de autopeça, os 6 sigmas, né? É quantidade, é valor, é volume. No ramo farmacêutico, não, é especialista, é valor agregado. Então, você percebe que o detalhe, eu fiquei fantasiado, né? Com a história de chegar numa empresa e ganhar um auxílio terno, né? Eles me Uhum. auxílio terno, um auxílio, cara, é tanto auxílio que eu falo, meu Deus, eu não tá ganhando mais, né? E aí, mas E nesse meio tempo você foi aperfeiçoando também na parte da tua formação, você seguiu sim, também? sim, sim. Pô, acabei esquecendo de falar, né? Nesse meio tempo eu fiz Fundação Getúlio Vargas, né? Tá. Uhum. E Foi que aí que foi você se preparou para negócios mesmo. isso, que foi um Tá. outro, foi uma coisa muito legal, porque eu estava na Grumman e aí, para participar desses programas de lideranças especiais, você tinha que ter uma pós. Tá. E eu tinha um chefe meu que foi fantástico, que tinha na verdade, ele é um cara inteligentíssimo. O Cláudio Terref é um cara fora da curva, né? Inclusive, hoje ele está na Nautilus. Vamos ver se a gente consegue trazer ele com um papo, viu? O cara está na Opa. Nautilus. Ele é fantástico. E ele pedia muito, uma coisa que ele sempre pedia, que a gente estudasse. E eu Uhum. estudar, então, era unir o útil ao agradável, né? E aí eu falei para ele do MBA, desse MBA, ele falou, cara, faz total sentido você fazer, especialmente na Fundação Getúlio Vargas, e eu acabei fazendo o MBA de Planejamento Estratégico de Tecnologia e Inovação. Entendi. Acabei fazendo essa formação lá também. E depois fui para a Alemanha, nesse período que eu estava na Grama, né? Por isso que eu falo que a Grama é Tá. uma grande faculdade, né, de ensino e tal. E eu quero que você conta para a gente como é que você canalizou tudo isso para hoje chegar no grupo Ah, GPS. então Eu vou tá. Então, chegar assim, lá. mas para chegar nesse ponto cara, eu passei pela Oncoprod e na Oncoprod, lá eu tive a oportunidade de estar próximo desse lançamento das unidades, especialmente projetos de inovação. Tinha um projeto Uhum. fantástico de inovação. E assim, tem um camarada que fez parte da minha história lá, que era o Milton, que hoje tem ele também trabalha na área de saúde e tecnologia, um cara fantástico. E aí, lá dentro, eu tive a oportunidade de estar próximo desses lançamentos. E a gente tinha um presidente, na época, que era Maurício Alfano, que o cara era o Steve Jobs, cara. O cara tinha cabeça, sim, sabe? Que Uhum. imaginar e falar, não, vamos fazer algo assim? Vamos. Vamos fazer algo assim? Vamos. E eu aprendi muito de sentar na mesa com esses caras. E aqui tem um poder fantástico da mesa, né? Eu falo sempre isso, né? A mesa é onde a gente fala, abre a nossa vida, conversa. E eu sentava, às vezes, na mesa da diretoria, presidência e tal, e eu não tinha noção com quem eu estava sentando. Né? Eu estava sentando com os melhores, tanto que eram os melhores que hoje os diretores, o diretor comercial, que é o Visto Schwartzman, ele é o vice-presidente da Vive, o maior grupo de medicamentos do Brasil, né? Tanto Uhum. que eram os melhores que a gerente
comercial, a coordenadora comercial do Grupo Oncoprod, hoje é a diretora comercial do Grupo Oncoprod. Eram os melhores que estavam ali mesmo, sabe? E eu tive a oportunidade de avançar com isso aí. Ali já me bateu algo que eu falei, poxa, tem algo que é inovador aqui. Tá. E eu só acabei sendo disputado por uma outra vaga diante de um diretor que saiu dessa empresa, e eu conheci uma história de um cara nessa saída, porque eu acabei saindo do grupo Oncoprod, fui para um grupo chamado DEOSP, e foi uma passagem rápida também, porque eu fiquei 5 anos na Oncoprod e fiquei 1 ano na DEOSP, mas lá na DEOSP eu conheci um cara que era um cara que tinha esse perfil que eu buscava de estar próximo. E esse cara era cristão, eu também sou, e a gente compartilhava ideias, tal, e minha filha, nesse momento, minha filha ficou doente, ela teve um problema com uma imunidade muito séria, e eu acabei saindo Aí é onde você, um pai, né? Se você é pai e está ouvindo esse podcast, você vai entender o que eu vou falar, né? É onde você faz qualquer coisa, você larga tudo e fala, não. Eu saía às 5 horas da manhã de casa, chegava às 8 da noite, não via minha família, praticamente quando chegava minha filha estava dormindo. Essa é a vida louca, né? 5 a 6 anos fazendo isso. Eu falei, não, preciso parar. E aí conversei sério com a minha esposa, falei, ó, isso não dá mais, precisamos parar. Você aguenta um tempo aí? Ela falou, o que você está pensando? Aí eu lembrei da formação que eu tinha da Alemanha. Eu tinha uma formação de Master Coach lá na Alemanha. Eu falei, naquela época coach não era assim, né? Do jeito que está hoje, desvirtuado, né? Mas eu tive uma ideia de uma criação de um grupo network. Foi onde surgiu essa ideia do network que você vai falar, que a gente tem hoje, dentro da MCO, que é uma das unidades. Lá, então, eu peguei e fiz isso. E vim para casa, pedi demissão, a gente veio, foi muito legal, a gente conseguiu caminhar com isso muito bem. A gente formou, eu e a minha esposa, a gente chegou a formar 150 empresários na região de Atibaia, Bragança, Socorro, Piracaia, Perdões, Mairiporã, passamos por essas cidades, e a métrica, a essência do grupo era muito simples, era o seguinte, cara, a gente não quer um cliente, a gente quer um amigo. Então, o que a gente quer? Vocês se relacionando entre vocês, trocando referência entre vocês e fazendo com que vocês prosperem, entendeu? Para que a gente possa trazer outros e assim vai. Era uma mistura bem próxima do que é o BNI, mas com outro conceito, porque o nosso conceito ele era um pouquinho diferente, porque ele abria para as regiões e as regiões podiam fazer negócios entre si. Então, Atibaia fazia negócio com Bragança fazia negócio com Atibaia, Socorro, muita coisa de Socorro aconteceu. Socorro foi fantástico, o grupo de Socorro era muito bom mesmo. E aí a gente desenvolveu esse grupo, chamado BCG, Business Coach Group, e esse grupo, a gente chegou a fazer eventos junto de parceria com 1.500 pessoas, foi top demais, foi um evento, assim, o IO fez parte desse grupo, que hoje tem o EEA, que é o Encontro de Empreendedores de Atibaia, o IO fez parte desse grupo também. Então, essa galera fez parte desse grupo. E a gente construiu história, porque a gente foi os primeiros a fazer isso de forma aberta, e a galera começou a olhar para isso e falar, cara, vou fazer também. E tá tudo bem, e faz parte. E a gente olhava para isso e falava assim, cara, muito legal, muito legal. Só que, de novo, né, todo cara que tem isso é uma questão que eu quero sempre colocar aqui, eu acredito que para quem vai fazer uma startup, quem vai empreender, tem que ter esse desafio. Todo cara que vai muito ousado para algo, ele esquece de olhar para o lado, especialmente para cima. E foi o meu caso. Contei muito com a minha força, muito com o que eu achava que ia dar certo, tudo ia dar certo, e eu esqueci de dobrar o joelho e falar, Senhor, é isso aqui que o Senhor quer para mim? É essa a minha vocação? É esse o meu propósito? É isso que o Senhor tem para mim? É algo que... E isso pesou, porque daqui a pouco eu comecei de novo, sair de uma rotina de sair às 5, chegar às 8, mas daqui a pouco eu estava numa rotina também de levar minha esposa, minha filha dormindo. Eu nunca vou esquecer dessa situação, eu fazendo um encontro, minha filha dormindo na cadeira, 8h30 da noite, num café, e eu falei, não é isso que eu quero para minha família. Não é isso que eu quero para minha família. E aí eu comecei a ficar mal com isso, sabe? Muito mal. E aí eu tentei sair de certa forma com uma franquia, tentei investir numa franquia, quebrei, mas ali eu quebrei
mesmo, sabe? E aqui Uhum. cabe o principal fator da minha quebra. Foi a arrogância, né? O orgulho, né? De não pedir ajuda, de achar que ia fazer as coisas sozinho, que ia acontecer. E a Bíblia fala, né, que o princípio do fim é a arrogância. Tem lá um versículo que fala assim, né, o princípio do fim dos poderosos é a sua arrogância. E ponto. E foi o que aconteceu comigo, né? E ali eu amarguei uma falência de 55 mil reais. Foi algo bem difícil. Diante disso, óbvio que financeiramente as coisas estavam ruins, o casamento afeta. Minha mãe teve um derrame nesse meio período. Meus irmãos cobrando uma postura minha, porque eu era muito ausente na casa dos meus pais, extremamente ausente. Eu tive um espasmo, né? Uhum. Um dia, minha esposa cobrou uma situação indesejada, situação muito triste que aconteceu na minha casa. Eu já estava com. Era a gota de água que faltava dentro do copo, caiu e transbordou. Eu peguei tudo e fui embora. Fui para casa dos meus pais, e eu sempre falo isso, né? O último lugar que você deve ir quando você está numa situação de problema de casamento é a casa dos seus pais, meu amigo, minha amiga. Não vá para a casa dos seus pais. Porque você envolve sua família no problema, né? Eu confesso, hoje, assim, é uns desafios, né? Eu Uhum. sempre falo isso. Nunca faça isso. Não vá para casa dos seus pais. Procure um bom amigo, um bom conselheiro, vá para a casa dele, entendeu? Mas não vá para casa dos seus pais. Não vá para a casa dos seus pais. E eu fiz isso. Foi um outro erro que eu fiz. Mas diante dessa situação toda, eu fiquei em depressão, síndrome do pânico. Foi bem difícil. 2018 isso aí, Nina. Faz tanto tempo. Uhum. Tá perto, né? Tá, foi aí. Foi bem difícil. Foi ali em dezembro de 2018 para 2019. Uma situação muito delicada, olhando para tudo aquilo. Falei, e agora, cara? Tem que ser meu fim, cara, sabe? E ali eu também, consequentemente, tive tentativa de suicídio, enfim. É o fundo do fundo do poço mesmo, cara, sabe? Um cara que estava ali, que se achava a última bolacha do pacote, não era. E em janeiro, 5 de janeiro de 2019, eu recebi uma ligação de um cara que era aquele cara lá da DEOSP, que a gente tinha muita coisa em comum, que era um cristão. Uhum. Ele me ligou e falou, cara, eu sei que você está passando por alguma dificuldade. Não sei o que é, mas Deus colocou isso no meu coração, eu preciso ligar para você. Eu queria que você fosse transparente comigo, o que está acontecendo. E aí eu falei para ele, aconteceu isso. E eu falei, cara, alguém falou isso para você? Ele falou, não, cara, vou te falar. Eu acordei de madrugada, Deus falou, cara, olha para ele, cara. E aí, ali foi um momento para mim, sabe, que eu falei, cara, caramba, se Deus, eu caminhava com Deus, sabe? Sempre fui cristão, né? Me converti aos 19 anos, mas eu só ouvia Deus, eu nunca tinha visto Ele, de verdade. Sendo bem sincero com você, nunca tinha visto. Nunca tinha visto uma situação como essa. E não estou aqui julgando qualquer tipo de religião, qualquer situação. Eu só estou dizendo o que aconteceu comigo, entendeu? E esse que te ligou é o seu atual sócio? Ele é meu sócio, ele é meu sócio. Ah, foi com ele que você abriu o grupo GPS. Isso. E fui vender a empresa dele. Fui para Tá. Goiânia vender, ele pediu uma ajuda depois, fui vender a empresa. Acabei voltando para uma situação e acabou que hoje nós somos sócios, né? E hoje nós temos Uhum. o privilégio de dividir sociedade, eu, ele, mais o Luca, que entrou no meio do caminho, que é da MCO, Uhum. unidades de negócio, a gente está fazendo mais duas esse ano. Na verdade, já tem seis, que é a FDON já acabou de entrar, que é a farmácia delivery online, entrou no ar esse mês. Fala pra gente, o grupo ele é formado pela MCO, que mais? Isso. Vamos lá. O grupo, tudo começou pela Fest, né? Eu Tá. fui vender a Fest Medicamentos. Tá. E aí acabou que aconteceu que o Armando virou e falou assim, cara, a história é um pouco longa, mas ele chegou e falou, cara, vamos fazer algo conjunto e tal. E eu falei, só faço um negócio com vocês, nós vamos desenvolver esse projeto em conjunto se nós fizermos algo. Ele falou, ok, ajudar crianças refugiadas. Tá. E hoje a gente apoia 5 projetos na área com crianças.
E eu assumi a FEST em abril de 2019. No mês passado fez 4 anos que a gente está junto. E aí a FEST foi o primeiro start de tudo, onde a gente nichou, aí veio toda aquela expertise, né, da história, né, a deusincidência. Por isso que a gente fala, não dá para viver o propósito se não respeitar o processo. Se eu não tivesse vivenciado todo o processo, hoje eu não viveria o propósito. Então, foi ali que eu entendi que eu precisava nichar, que eu precisava definir produto, que eu precisava montar uma cadeia de network e relacionamento com os parceiros que eu já tinha, dar um pouco com todos os parceiros. Foi ali que a gente desenvolveu o funil de vendas especializado na área de demanda judicial. Nós somos especialistas, nós somos a primeira farmácia especialistas em demanda judicial no país. Não tinha ninguém. Tá, então, bom, só ajudando aqui quem está assistindo a gente para conseguir entender o teu negócio. Então, é a MCO, que é a minha contabilidade online, não é isso? Que é uma empresa de contabilidade 100% digital, atende o Brasil inteiro. Aí essa parte da farmácia explica para a gente qual que é o... Então, essa farmácia foi onde tudo começou. Tá. O contador que eu fui auditar a farmácia quando eu ia vender para um investidor, que eu fui vender essa farmácia, que veio virando dono. Não é bem uma farmácia, né? É uma delivery de medicamentos distribuidora. Ele estava lá e era um irmão, era um amigo do Armando, um amigo muito de infância. Acabou que, depois de um tempo, ele falou que ia deixar a gente, e eu achava que ele era o dono da contabilidade, sempre conto essa história. E eu falei, não, mano, você não vai deixar a gente não, pelo amor de Deus. E aí acabou que nós abrimos a MCO Contábil, que é uma contabilidade totalmente digital, que visa cuidar dos seus negócios para que você tenha tempo com a sua família. A gente fala isso. A gente quer cuidar das coisas que tomam o seu tempo para que você faça o melhor. Cuide dos seus negócios e da sua família. E com a FEST surgiu o Momento Saúde, que era um portal de tratamento de doenças raras e crônicas. Nós enxergamos que era uma necessidade latente. Todo paciente que chegava para a gente que precisava de um medicamento de altíssimo custo, sempre fazia a mesma pergunta: mas como é que eu consigo esse medicamento? E a gente falou, não, a gente precisa de um portal especializado nisso. Inclusive a Tati, a minha esposa, que cuida desse portal. Perfeito. Desse portal, que é um portal direcionado para tratamentos de doenças raras e crônicas. E aí passou mais um tempo, um dos principais portais de preços de venda e consulta de preços da internet, chamado Consulta Remédios. Eu estava na Turquia, eu voltei da Turquia, desenvolvendo um fornecedor lá, eu voltei da Turquia, o gerente comercial desse portal, que a gente era parceiro, ligou para mim e falou o seguinte: André, eu preciso que você venha aqui em Curitiba, que o presidente está aqui, eu quero que você tenha uma reunião com ele, que ele quer fazer uma espécie de ele deu a entender, né? Que você quer fazer uma espécie de parceria com vocês. Eu desci no aeroporto da Turquia, no dia seguinte já estava para Curitiba, fui para Curitiba, chegou lá, nessa sala de reunião, esse cara pega e vira e fala assim para mim: eu quero o seu negócio. E aí surgiu o Preço Medicamentos. De um problema, uma oportunidade. Foi aí que surgiu o Preço Medicamentos. O Consulta CR deixou de ser um portal de consulta de preços, passou a ser um portal de marketplace, e nós desenvolvemos o Preço Medicamentos dentro do grupo para literalmente atender essa demanda que estava aberta no mercado, dos parceiros e farmácias atenderem cotações de demandas judiciais. Então, hoje, a empresa está dividida literalmente em 6 unidades, que é a FEST, a Momento Saúde, que é o portal de doença rara crônica, o Preço Medicamentos, que é o portal buscador de preços de medicamentos especiais, a MCO Contábil, que é a unidade online, né, que a gente tem. Estou me perdendo aqui, vamos lá. MCO Contábil. A Academia de Negócios Digitais, que é a empresa que capacita e seleciona e recruta pessoas para fazerem trabalhos para a gente, que é um programa de capacitação, seleção e recrutamento. Aqui é o contrário, né? O pessoal, a gente faz o contrário, a gente capacita para a pessoa estar com a gente. Está surgindo agora esse ano a farmácia Delivery Online, que é uma farmácia especializada na área de médio custo, para tratamento recorrente.
de doenças específicas e uma novidade aí que agora não posso falar, mas está chegando, que é na área de suplementação que a gente está trazendo aí. E tá vindo novidade aí, então, também. Muito bom. Tô achando que esse vai ser só a primeira entrevista da série que nós vamos ter que fazer com você. Até peço desculpas, porque eu falo demais, viu? Não, mas é que assim, a gente quer saber. A gente quer saber. Fazer cortes aí pode fazer. Não, e ele é tão bom, gente, de conversa, vocês estão vendo, e toda essa trajetória, né, de conviver e se relacionar com tantos empresários em ramos diferentes. Ele promove aqui também em Atibaia, mensalmente, um encontro de network, né, André? Já teve agora, você fazia antes, você retomou esses encontros, já fez, essa semana aconteceu o segundo, não foi? Isso, na verdade, trimestralmente a gente faz um encontro entre os clientes da MCO e os parceiros, amigos. O que a gente sempre fala, né? Mais que um cliente, um amigo. A gente quer que os clientes da MCO entendam que a gente não é uma contabilidade. Na verdade, a gente está ali para apoiar você na geração de negócios. E aí é uma coisa que é bem legal com a parceria do jornal, que a gente tem feito, cara, cada publicação a gente tem procurado dar algo diferenciado para a pessoa que está lendo ali, né, o portal. Poxa, a gente criou um diagnóstico contábil que foi bem interessante. Muita gente procurou a gente e falou assim, cara, será que o meu contador está fazendo aquilo que deveria ser feito? A gente está dando gratuitamente esse diagnóstico para validar. Cara, não estou criticando os contadores, não, pelo amor de Deus. Os contadores fazem muito bem os trabalhos deles, pelo contrário. Mas a gente só quer tirar a dúvida do seu cliente se ele realmente está recebendo aquilo que tem que ser feito. Então, a gente faz um diagnóstico contábil, entendeu? Então, a gente tem esse desafio hoje, aqui em Atibaia, na região Bragantina, de levar esse grupo para uma outra esfera que a gente está estudando. Inclusive a Michelle Fassi, não sei se você conhece ela ou não, ela tem nos procurado. Vamos ver se vai dar match da gente desenvolver. E quem sabe voltar ao BCG com uma outra cara aí, uma outra situação. Quem sabe? Maravilha. E, André, eu queria entrar com você nessa área de especialidade que você tem de lançamento de negócios, e sobre isso você fala na sua coluna também às terças-feiras, né, no JBN, que é startup. Muita gente tem uma ideia de startup, que startup é sinônimo de negócio de tecnologia, e não necessariamente, né? Eu queria que você definisse para as pessoas, né, de uma maneira mais acessível, o que é uma startup, né? O que faz de um negócio startup? Eu lembro que eu participei anos atrás de um programa da Fiesp de aceleração de startups. Eu gostava de ir nessas reuniões e eu vi ali negócios dos mais diversos segmentos, de comunicação, de comércio. Então, não é necessariamente um negócio de tecnologia, apesar que a grande parte acaba sendo. Mas o que é uma startup? O que faz de um negócio uma startup? Legal. De maneira bem simples, sabe aquela ideia que você tem para resolver um problema das pessoas? Ela pode ser uma startup. É bem simples, né? Startups são empresas ou negócios que literalmente resolvem problemas de pessoas, né? E de forma, a gente fala disruptiva, né? De forma única, que só ela tem. Mas às vezes a pessoa pensa, não, para ter uma startup eu preciso abrir um CNPJ, eu preciso ter... Não, você precisa ter o seguinte, um plano de negócio. Você tem que desenvolver um plano de negócio. Que ali, se você tem dificuldade com um plano de negócio, eu recomendo, tem muita coisa boa no portal lá, tem gente que é gabaritada falando sobre isso, mas basicamente é você colocar no papel o que realmente esse problema, qual o produto que é a solução que você está entregando faz, e quem é realmente o teu público que ela está apoiando, de que forma que ela está resolvendo esse problema, e se isso é vantajoso ou não como negócio financeiramente falando, né? Eu lembro que a primeira startup que eu vi, Vilma, não se pasme, foi um cara que vendia milho. Olha. Milho. Milho. Ele vendia milho. Ele sacou algo que ninguém sacou, e ele virou uma franquia depois. Ele virou uma franquia. O que ele fez? Ele fez um carrinho de milho, cara, em São Paulo, na esquina da Avenida Ibirapuera com a Avenida Sabiá, que é movimentadíssima, com os dois prédios ali da Jaguar, era onde eu trabalhava. Uhum. Eu olhava lá, o seu Milton tinha um carrinho, só que o milho dele era diferenciado, ele cortava o milhinho dele, colocava no potinho, isso há 10 anos atrás, né? 10 não,
15 anos atrás. Ele colocava no potinho, ele colocava, ele tinha, era um milho gourmetizado, entendeu? E ele resolveu um problema sério, que era comer saudável. Né? A galera tinha dificuldade de comer saudável ali, caro, tudo caro e tal, e o milhinho dele lá, 5, 7, 8 reais. Uhum. E a pessoa comia bem. Aí ele colocava ervilha, ele colocava outras coisas, enfim. Ele resolveu um problema de alguém ali. E isso virou, o seu Milton foi muito bem, tão bem, tão bem, tão bem, que ele transformou o carrinho dele tinha uma identidade visual, todo mundo já sabia que era o carrinho dele. E ele começou, ele fez outro carrinho para o filho, ele criou um padrão e franqueou. Alguém olhou para aquilo e falou: isso é uma iniciativa de negócio. Olha só. E você falando, casou perfeitamente, complementou. No episódio passado, pessoal, procura lá, a gente entrevistou a Fernanda Bueno, que é do Sebrae. O André falou da importância, né, de ter um plano de negócio. A Fernanda falou bastante sobre o modelo de negócio Canvas. Deixamos até um link no final da entrevista para quem quer. E o que você está falando, André, eu acho que inspira muita gente, porque a Fernanda se dirigiu, né, aos microempreendedores, microempreendedoras que estão começando um negócio, e muitas vezes eles têm uma solução para um problema que nem imaginam que pode ter potencial para se tornar uma startup, conseguir um investimento, né? E aí isso me puxa para a próxima pergunta que eu queria fazer para você em relação ao time, né? Acho que isso é uma característica muito importante de startup. Eu sempre tenho contato com o tema, eu ouço muito sobre isso, que é a questão da agilidade, desde a prototipagem até a validação. Quer dizer, você teve a ideia, testa. Claro que tem aí um caminho, mas não pode dormir no ponto, não é isso? Porque se ficar só imaginando o negócio cai podre antes de amadurecer, né? Tem algo no mundo do marketing digital muito precioso que no mundo da startup eles trouxeram, isso faz total sentido. A prototipagem no mundo do marketing digital é algo fantástico, porque na maioria das vezes quando a gente pensa em startup, a gente pensa em big startups, né? A gente pensa, vai lá, vamos pensar aqui na iFood, Uber, né, 99 Táxi, até o próprio Elon Musk, né, com a Star, enfim. Mas tem coisas mais simples que acontecem no mundo da startup que passam para os nossos olhos despercebidos. Um exemplo, eu tive proximidade de um ex-aluno meu que lançou tudo que você vê de check-in no Booking, no Trivago, tal, foram eles que desenvolveram. Foram eles que desenvolveram, numa situação bem, bem simples. O que aconteceu? Um deles foi para um hotel em Paraty, chegou na hora de fazer o check-in, demorou praticamente 40, 50 minutos para ele fazer o check-in, uma fila gigante na frente dele, e falou: meu Deus, eu preciso resolver esse problema. E aí ele teve a ideia, ele era da área de turismo, formado em tecnologia, ele fez aula comigo aqui na FAAT, prata da FAAT aqui. Fez aula comigo e eles desenvolveram o check-in automático, entendeu? E todos os portais compraram isso. Imagina como é que ficou o bolso desses meninos, né? Depois de um tempo. Mas aí, qual que é o lance? O lance é como é que isso deu certo, por que isso deu certo? E tem a ver com a questão da prototipagem. Porque eles fizeram algo chamado lançamento semente. E isso é uma coisa muito simples de ser feito. Se você quer saber se aquilo que você está entregando alguém compra, faz o seguinte: olha para o seu nível de relacionamento e testa com essas pessoas. Porque se der errado, a pessoa vai ser sincera e falar: cara, tá ruim, mano. Esse negócio que você falou aqui, esse copo que você falou que resfriava a água, não resfria, bicho. Esquece. Isso não rola. E é melhor fazer entre as pessoas que no mundo, que a gente fala, no mundo controlado, do que você chegar e liberar uma solução, fazer um investimento em marketing, liberar uma solução com rios de dinheiro de publicidade, investindo até dinheiro que você não tem, mas depois você falar: não deu certo. Sabe o que eu mais vejo, Lina, hoje, no mundo do empreendedorismo? Pessoas, e está tudo bem nisso, né? Eu não critico as pessoas, porque isso está intimamente ligado a um pecado no nosso coração, que é a cobiça. As pessoas olhar para a grama do outro e achar que aquilo é o melhor. Cada um tem a sua jornada. De repente, eu sempre costumo dizer isso para o pessoal aqui: cara, você tem uma maleta que Deus te deu dons e talentos, beleza?
Então ela deu dons e talentos para a Lina lá e falou assim, Lina, sua jornada, ó, você vai lá para o Nepal. Sua jornada é para lá. Então ela não vai colocar, Deus está colocando naquela mochila aquilo que você precisa para ir para o Nepal. Para mim, falou assim, olha assim, ó, você vai para a Amazônia. E Deus está colocando as ferramentas que está aqui para mim ir para a Amazônia. Aí você olha para a minha evolução com aquilo que eu estou fazendo, com o que Deus me deu, e fala, caramba, eu queria ser como o André. Mas você não está indo para o meu lugar que eu vou. Uhum. Você está entendendo? Você está indo para outro lugar. Em vez de você olhar para a sua caixa de ferramentas e falar, caramba, o que eu posso fazer de melhor com o que eu tenho? Uhum. Esse é o maior desafio do cara que lança startup. Isso é uma coisa que eu sempre pego no pé dos meus sócios. Meus sócios falam assim, nossa, mas se meu fulano fez... Mano, tira isso da sua cabeça. Eu não quero fazer o que os outros estão fazendo, eu quero fazer melhor. E eu não sei se isso tem a ver, mas em um dos seus artigos você justamente fala dos 3 erros mais comuns ao abrir uma startup. É mais ou menos nesse. Conta pra Isso, gente quais isso. são esses 3 erros aí. O primeiro erro é olhar para a jornada do outro. O primeiro erro é esse. Você está olhando para a grama do outro, achando que o outro tem a grama mais verde, você não sabe. É aquilo, não dá para viver o propósito sem passar pelo processo. Cara, você tem um processo para chegar lá. Que é só seu, né? É só seu, de mais ninguém. Respeita isso. Respeita isso para você e respeita isso para os outros. Não se equipara. E confia no seu talento, que você tem o seu, né? E tem frases, sabe? Eu estava até anotando essa questão, que eu gosto muito de escrever a respeito dessa questão. Tem frases que despertam essa cobiça. Eu estou até com elas aqui, que é assim, eu deveria ter. Nossa, imagina se eu. Cara, para com isso. A jornada é sua, cara. Deus te deu uma. Pensa no seguinte: você recebeu um presente, que é seus dons e talentos. Por que você está olhando para a jornada do outro? Olha para a sua. Tem uma frase que eu gosto muito, também sei que você também gosta de frases, né? Que assim, você tem exatamente tudo o que você precisa agora para dar o próximo passo. Ponto. E aí, tipo, sabe qual o segundo ponto, que é o segundo erro, né? É exatamente, nunca é bom o suficiente. Tá. Nunca é bom o suficiente. Sempre tem que estar melhor. Sempre tem que estar melhor. Sempre tá... Uhum. Então, e o que o cara, na maioria das vezes, faz? Ele procrastina, porque nunca tá bom. Enquanto não tiver perfeito, ele não começa. Essa é uma história que tem muito a ver comigo quando eu ia para um Prod, né? Eu tinha um amigo que ia comigo e ele fazia companhia comigo toda vez que a gente ia para São Paulo. E ele virava assim, ele olhava um ponto lá em São Paulo que tinha um perfil para abrir, sei lá, uma mercearia. Ele falou assim, um dia eu vou abrir essa mercearia. Então, aqui um dia eu vou abrir uma mercearia. Um dia eu vou não sei o quê, um dia eu vou não sei o quê. Mas nunca, sabe? E aí entra um princípio, Lina, que é o seguinte: o mundo é dos que fazem. Essa frase não é minha, né? Honra quem honra, é do Temel, do Jerônimo Temel. Mas ele fala isso, cara. O mundo é dos que fazem. O mundo não é dos caras que estão planejando, não. O mundo é dos que fazem. Elon Musk é Elon Musk porque fez. Einstein foi Einstein porque fez, né? A gente não pode olhar para o lado e falar assim, cara, nós estamos nessa situação porque Deus nos deu a capacidade de fazer, nós fizemos, e estamos aqui, né? Uhum. E é evidente. E por último, isso é um erro gravíssimo, especialmente no empresário brasileiro, que é literalmente não ter recurso e achar que pode. É não ser realista diante do nosso. É não ser realista. Cara, eu não tenho recurso, não tenho condições. Mas o que eu posso fazer com o que eu tenho? Uhum. O que eu posso fazer com o que eu tenho? A história de um passo de cada vez, né? Cara, eu percebo assim, a Fernanda vai dizer, a gente podia até marcar um papo, eu, você, a Fernanda junto. Opa, já tá aprovadíssima a ideia, Fernanda. Convocada. Maior clareza, mas, cara, é nítido que a galera vai, abre um ponto. Eu acabei de ver uma situação hoje, estava vindo para cá, eu vi, cara, um café bonitinho, sabe? E eu olhei para aquilo e eu sei de quem é o dono do café. Ele montou no lugar errado, possivelmente porque ele não tinha dinheiro para alugar o salão no lugar certo. Tá. Mas o café tá bonitinho. Ele investiu um rio de dinheiro para fazer uma fachada de café, tenho certeza. Só que montou no ponto errado, porque possivelmente o aluguel é caro para colocar no centro, enfim. E aí eu pensei, o cara tem um talento imenso, sabe? É um barista fantástico. Eu falei, cara, não vai dar certo. É triste falar,
mas eu não gostaria de falar, porque eu gostaria de falar, não, vai dar certo, que Deus abençoe. Eu queria falar isso, mas quando eu olhei, meu coração falou, meu Deus, o que esse cara fez? Ele colocou num lugar que não tem parada, não tem visão, ninguém vai olhar, o ponto definiu. Né? E aí tem a questão dos 5Ps, né, que em relação à definição de produtos, para você se colocar, né? E aí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, cara, como é que você... Aí eu fiquei pensando, será que eu falo com esse cara? E aí dói o coração, porque ele tomou a decisão, aí vem o lance da arrogância, né? Porque achou que não procurou um Sebrae, não procurou, possivelmente não procurou. Estou sendo sincero, não procurou ninguém para pedir um conselho. Foi lá e fez, com o dinheiro que tinha. E gastou onde não devia. Às vezes ele se endividou no cartão de crédito para fazer aquela fachada. E é o que eu mais vejo, infelizmente, empresários montando o seu negócio maravilhoso. E aí você fala assim, cara, quanto de fluxo de caixa você tem? E o cara vira e fala assim, não tenho nem um mês. Fala, se passar um mês, se acontecer qualquer coisa, um mês, você consegue pagar o salário da galera? Não consigo. E essa situação que você está colocando, eu acredito que poderia ser evitado se ele tivesse tido um bom mentor, né? E você fala também num dos seus Em um artigos, dos né? meus Que artigos, eu a coloco... importância de escolher um bom mentor. Fala para a gente, como que a gente escolhe, qual que é a importância, qual que é o papel do mentor? Boa. Lina, isso é evidente que hoje em dia, também, né? Eu espero que essa palavra mentor também não seja denegrida, né? Com todo respeito, né? Porque antes foi o coach, foi denegrido, e tem coaches bons no mercado, viu, gente? Não tô Tem, falando... André, inclusive aqui a gente tem o Marcos Tonin, né? Ele foi o nosso segundo entrevistado. Eu vou dar mais essa dica para quem quiser resgatar essa super entrevista com o Marcos Tonin. Ele é um coach de executivos aí, que é coach verdadeiro, e eles falam muito sobre isso, André, sabe? Essa questão de como esse termo foi sendo denegrido, desvirtuado, descaracterizado, e qual que é o verdadeiro papel do coach, né? Mas Vamos, o mentor, uma coisa que eu sempre falei ontem com a Tati, né? Ontem a gente estava jantando falando sobre isso. Tem uma pessoa que a minha esposa é mentora, né? E ela trabalha com isso também, na área de destrave digital, tá? Ela trabalha com isso. E numa conversa que eu tive com ela ontem, tem essa resposta, né? Como escolher um mentor? Né? Primeiro, ele tem que ter as características e os atributos que você está procurando. Cuidado, né? olha que importante isso, né? Não adianta você achar um melhor amigo. Melhor amigo não pode ser seu mentor, cara. Né? Se você está procurando alguém, e aqui cabe algo muito importante. Só pode falar de dor aquele que tem cicatriz. Eu tenho uma cicatriz no dedo para provar que eu fui açougueiro. Eu tenho uma cicatriz aqui no Olha dedo. aí. Eu tenho uma cicatriz na mão, porque eu fui açougueiro, né? Então eu posso falar da dor de cortar a faca. Aqui foi uma serra. A serra bater e bater no osso. Eu sei a dor disso. Para Entendeu? ensinar o caminho, você já tem que ter caminhado por ele, né? Cara, cuidado com essa história que não precisa ter experiência, basta ter conhecimento. Não. A experiência faz uma grande diferença na hora que o bicho pega. Porque um estudo revela, inclusive um estudo, salvo engano, de Harvard até esse estudo, que os melhores executivos são aqueles que foram provados. Aqueles que foram provados, aqueles que passaram por um processo, né? E agora vivem um propósito. Então, os melhores executivos são os provados. Então, só procura pessoas, mentoras a você, que têm os mesmos atributos e que, segundo, foram provados. Então, você sabe que tem história, que tem coisa para agregar, e no momento de uma decisão difícil, é o cara que vai tomar, é o cara que vai falar assim, você tem que tomar essa decisão e essa vai doer. Eu me recordo, Lino, de um cara que eu fui coach dele, business coach, e eu cheguei para ele, que o coach é um pouco diferente do mentor. O mentor, ele direciona você. O coach, ele pergunta e faz com que você tenha o seu direcionamento. Mas muitas vezes os papéis ficam meio intercalados. Né? Porque o mentor pode ser um coach pode ser um mentor, não tem problema. Mas o que aconteceu com esse cara foi o seguinte, ele tinha uma fábrica de colchões, um cara fantástico, inclusive tem uma loja aí na cidade, 2 lojas na cidade, fantástico esse cara, e ele precisava tomar uma decisão muito difícil.
E era uma decisão que, aos olhos humanos, parecia ser impossível. Ele precisava encerrar uma operação de uma fábrica. E eu cheguei para ele e falei, cara, eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu falei, cara, se você não fosse o dono da fábrica, se você fosse o cara que estivesse colocando dinheiro aqui dentro, um investidor, o que você faria? E essa pergunta definiu para ele a decisão. Foi a pergunta certa, no momento certo. Foi a pergunta certa no momento certo. Na hora que eu fiz essa pergunta, eu falei, cara, realmente, eu falei, qual o preço que você está pagando de manter isso aberto? Qual o preço que você está pagando com a sua família, com tudo aquilo que está à tua volta? Aí, não, vou encerrar a operação. E ele encerrou a operação. E foi a melhor decisão que ele tomou. Foi a melhor decisão que ele tomou. Entendeu? E às vezes essa experiência com, muito entre aspas, o fracasso, é o que traz os elementos para a gente acertar de fato no negócio que tem que ser, né? Eu já ouvi muito. Eu fiz o Empretec, inclusive. Você fez Empretec também? Eu fiz, você também, Empreteco? Olha o clube. Olha o clube. Eu fiz em 99. Eu fiz 2016, lá em São Paulo também. Falamos também sobre isso no papo com a Fernanda lá no Sebrae, gente. Corre lá para ver, tem o link lá para quem quer ser Empretec. É divisor de águas, né? Divisor de águas. Quem quer empreender tem que fazer Empretec. Tem que fazer. E até para você ter certeza se você de fato é um empreendedor. É isso, né? Que te ajuda a se descobrir. E lá, eu lembro assim, até fazer o Empretec, eu tinha muito preconceito em relação a quem tinha já quebrado. Eu falava, cara, quebrar é importante você aprender né? Não é que assim, olha, eu vou abrir um negócio ruim de propósito. Não é isso, mas a experiência de ter passado, né, por uma empresa que não deu certo, te mostra muita coisa. E o mentor, eu acho que ele tem que ter essas experiências todas também. Porque, olha, é como você falou, aqui vai doer. Se prepara que aqui vai doer, né? E às vezes até para evitar, né, que o outro entre né, que o seu mentorado entre de repente num negócio. E é muito louco, Lina, porque nesse processo você sabe como mitigar, suavizar a dor do outro. Entendeu? Eu tô com uma situação específica de um amigo que ele está numa situação delicada, ele tem que sair da sociedade. Eu falei, cara, eu vou te dar uma opinião clara. Nunca mais faça sociedade com alguém que não tem os mesmos valores que você. E como é que você testa valor? É simples. É bem simples, Lina. Você sabe que esse é o terceiro ponto para a definição de mentor aqui. Tá. Sabe como é que você consegue testar o valor de um mentor? Vai na casa dele, vê como é que ele trata a família. Olha só. Descobre como ele trata os filhos, como é que ele trata a esposa, o que ele faz no horário que ninguém está vendo as coisas. Aí você define seu mentor. Não é o cara que está com a carinha bonita na tela lá e falando que faturou rios de dinheiro. É o cara que é bem sucedido financeiramente, mas que não perdeu o maior sucesso da vida dele, que é a sua família. Nossa, que importante isso. E André, a gente já está mais ou menos caminhando. Eu falei, essa vai ser só a primeira de uma série de conversas que a gente tem que ter. Ainda vou te explorar isso aqui. Não, mas ainda tem mais um assunto antes da gente ir para o final mesmo. Tem mais um assunto que eu quero te perguntar, que você também já trabalhou um pouco nos seus artigos, mas eu queria trazer para a nossa conversa aqui, que é a tal do unicórnio, né? Todo mundo fala, né, da startup unicórnio. Boa. O que é uma startup unicórnio e como chegar lá? Opa, vamos lá. Uma startup unicórnio é uma startup que deu muito, mas muito certo. Ao ponto de o mercado olhar, o mercado, quando eu falo mercado de investidores, olhar para essa startup e falar, aqui vale o valor de $1 bilhão. Wow. São empresas que têm esse perfil de $1 bilhão. Eu não sei se você sabe ou não, Lina, mas existem polos de startup, obviamente, nos Estados Unidos, na Europa, muito bons. Onde existem pessoas especializadas, que são os investidores anjos, que ficam ao derredor desses projetos. E quando o projeto tem uma mínima possibilidade de ser uma startup unicórnio, o que os caras fazem? Os caras vão lá e compram parte dessa startup ou investem o dinheiro como parte de retorno. Esse é um dos investimentos mais ousados que tem, mas de maior retorno do mundo. Porque quem diria, né, que
dois jovens, um jovem ia ter a ideia de ter colocado as músicas na internet com licença e as pessoas iam realmente pagar por isso. Uhum. Spotify. O cara que assumiu esse projeto junto com fugiu o nome desse camarada, vou lembrar. Que assumiu esse projeto junto com o fundador do Spotify era um cara muito louco, imprevisível. E ele entendeu que existia uma mínima chance. E o Spotify virou, né, bilionário. E assim acontece. Mas não a gente olha para a tecnologia achando que é só tecnologia, mas não é só tecnologia. Tem coisas que nós não enxergamos. Um exemplo claro. Essa telinha que você toca do celular, o touch, não foi a Apple que inventou. Foi uma empresa de fundo de garagem, na Califórnia, que entendeu que tinha uma necessidade de fazer algo diferente. E aí gerou isso para quem? Para a Xerox. Uau. E a Apple olhou para aquilo e falou, e era detalhe, isso era autenticado e era óbvio, existia uma patente para essa divisão da Xerox, os caras foram lá, passaram por cima da Xerox, compraram a patente, que custou equivalente a bilhões de dólares, e trouxeram para a Apple. E diz que a primeira startup unicórnio no Brasil não faz muito tempo, foi em 2018, foi a 99, não é isso? 99. 99 foi a primeira startup unicórnio no Brasil. E assim, existem inúmeras possibilidades de startup. Tem uma que me chama atenção lá em Recife, já tem alguns investimentos em cima dela, que é uma startup de announcement, né, de anúncio por localização. É fantástico. Você está passando na frente do café e aí ele descobre que você está perto do café e ele manda literalmente um anúncio para você no WhatsApp, no SMS. Ele fala assim, você acabou de ganhar um café, passa aqui. Uau! E é brasileira. É brasileira. O brasileiro é muito criativo, né? Ao mesmo tempo que é muito criativo, também é muito instintivo e às vezes queima essa etapa, né? Do planejamento, do modelo de negócio, né? Não, eu vou fazer. Não, já deu certo. Pai, faz e faz. Aí depois a gente vê o que acontece. Tem que pensar o negócio, e no Empretec a gente aprende isso, né? Que normalmente a gente abre um negócio, por exemplo, uma pessoa faz pão muito bem, ela é um ótimo padeiro, então vou abrir um negócio de pães e vai ficar só na produção de pão, esquece, tem que administrar, esquece, tem que cuidar da comunicação, que tem que pensar na estratégia, e aí a gente tem que despertar para isso também, né? O Empretec, de novo, fazer propaganda de novo Empretec. Eu não estou ganhando nada aqui, né? Não, a gente não ganha nada, mas a gente ganha uma experiência incrível, né? Porque a gente quer compartilhar. Se tiver algum empreteco aqui assistindo essa live aqui, me procura, porque eu contrato você. Vamos montar um grupo de empretecs aqui na região. Total a pena, porque assim, é nítido que a Empretec ele ensina na prática. Um dos exercícios que eu jamais esqueci, lógico, além de montar a empresa, mas tinha uma dinâmica que eles criaram com a gente, não sei se na tua época foi feito, de banco imobiliário mesmo, sabe? Para simular o que é oferta e procura. Uhum. Cara, foi fantástico, porque a gente começou a entender o lance de por que um produto fica mais caro. Por causa do valor, não é preço, é valor. E aí, assim, faltou. Não, mas agora não é mais 10 doletas, é 50. Não, é fantástico. E assim, só para quem perdeu o episódio passado, e eu sugiro que vá assistir lá, mas só para a gente contextualizar, o Empretec, gente, é um seminário criado pela ONU e que no Brasil é o Sebrae que tem autorização para aplicar. É uma imersão fantástica de uma semana, né, que você se dedica exclusivamente. A gente nem pode, a gente assina um contrato de confidencialidade para não ficar falando muito o que rola lá, mas é incrível. E você só pode fazer uma vez na sua vida. É tão incrível que você não pode repetir. Todo mundo que faz Empretec fala, se eu pudesse, eu faria hoje de novo, né? Mas não, é uma vez, vale a pena. Eu vou estar lá, né, um pouco mais detalhado na conversa com a Fernanda, mas eu vou deixar aqui também, novamente, o link para vocês conhecerem. Boa. E, André, nosso tempo aqui, infelizmente, está chegando realmente no final.
Uhum. E já fica o convite aqui para a gente voltar a conversar em breve, para você contar mais. Eu queria, assim, tem muita coisa ainda para a gente compartilhar. Mas antes da gente fechar, eu vou te fazer uma perguntinha que eu faço para todo mundo aqui no final da nossa entrevista. André, o que te move? O que me move? Está escrito aqui. Vou até pegar aqui para você ver. Vou ver se consigo pegar aqui a tempo. Uma frase que nós construímos aqui. Não sei se vai dar para ver. Tá. Nós empreendemos e geramos emprego, planejando, direcionando, ensinando, conectando pessoas com o propósito de espelhar e espalhar o amor de Deus. É isso que nos move. Nosso objetivo é 1 milhão de pessoas alcançadas através dos nossos negócios. Nosso desafio é esse. Nosso desafio é esse. Uau, uau. André, olha, sem palavras para agradecer tudo que você compartilhou hoje com a gente, que eu tenho certeza assim, que não é fácil, não é todo mundo que compartilha, né, momentos tão sensíveis da vida, mas isso só mostra a grandiosidade de pessoa que você é e o quanto você impacta tantas pessoas, você, sua esposa, inclusive faz um trabalho maravilhoso aí também de mentoria digital, a gente vai deixar o link aqui também para o trabalho dela. Para que todo mundo possa entrar em contato com vocês. Então, eu queria agradecer, por enquanto, esta primeira entrevista. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que tem sonho de começar uma startup, a começar a se arriscar. Convido a todos para conhecerem a coluna do André no JVN, o link está aqui embaixo também. A cada 15 dias, às terças-feiras, tem um novo artigo dele. Terça-feira agora tem artigo novo do André novamente. Então, venham, conheçam, compartilhem, comentem, porque a gente tem muito a compartilhar. Agora, André, eu queria deixar esse espaço para você dar sua mensagem final, seu recado, e agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente hoje. Lina, obrigado por você, a família JVN, tá bom? Por eu estar fazendo parte dessa história com vocês. E o último recado que eu tenho para você é o seguinte, cara, ninguém te define, ninguém vai te definir fora daquilo que alguém já te definiu. Deus já te fez perfeito em tudo, cara. Ele te ama e saiba que empreender é ajudar pessoas. E a gente está aqui para te ajudar. Maravilha. Gente, não tem nem o que dizer mais. A gente encerra por aqui esse episódio super especial do podcast JVN, agradecendo a todas e a todos que nos acompanharam até o final. E lembrando que sugestões de temas e de entrevistados podem ser enviados para nós por e-mail. O e-mail é podcast@jornalvisãodenegócios.com.br. Esse podcast é uma produção da AP43 Produtora e nós contamos também com o super apoio aqui da Moqueca Publicidade. Para conhecer todo o trabalho que elas podem fazer pela sua comunicação, pela comunicação da sua empresa, é só acessar os links aqui e visitar o site delas e conhecer melhor, tá bom? Eu fico por aqui e se você também gostou dessa conversa, tanto quanto eu, curta e compartilhe esse vídeo. Semana que vem eu estou de volta pelo YouTube, pelo Spotify, com mais um episódio para você. Até lá, tchau, tchau!